Olá, meus irmãos. Estava meditando sobre uma palavra e resolvi compartilhar com os irmãos isso que Deus tem mostrado no meu coração. Passei por muita gente durante todo o meu ministério, todos esses anos com Cristo. Eu via muitas vezes as pessoas saindo da igreja e estavam em casa. Muitas vezes não conseguiam orar, não conseguiam buscar, mas diziam que não tinham saído da presença de Deus. Que estavam na presença de Deus, que estavam ainda no caminho com Jesus. Entristecidos, mas ainda no caminho. Realmente tem situações assim. Só que quando a gente sai não da igreja, mas sai do propósito de Deus, a gente sai da presença de Deus como deveria estar. Tu vê isso lá no Velho Testamento que algumas situações acontecem, vamos dizer assim, na igreja, e as ovelhas, o povo, as pessoas saem como que num campo, à deriva, sem proteção, sem um pastor para que as guie, para alguém que as socorra ou cuide delas. E ficam à mercê de toda a espécie de perigo que tem no campo. Entendeu? O que acontece? O que Deus estava ministrando? Eu estava me lembrando de uma época que eu tinha me afastado do Senhor. Logo depois que eu me batizei, segui o meu caminho, depois de 4 meses eu me desviei. E eu dizia para o meu cunhado que tentava me trazer para a igreja e me trazer para Jesus. Dizia para o meu cunhado, não, mas eu estou na presença de Deus, eu estou orando, estou buscando. Né? Realmente quando a gente se afasta da igreja, a gente continua buscando. Mas é como um candeeiro que vai vazando o óleo e o fogo vai se diminuindo. A gente não percebe o fogo diminuir, porque a gente não percebe o óleo vazando. A gente percebe as lutas aumentando, as dificuldades aumentando, a nossa sensibilidade sendo aflorada e as nossas dúvidas aumentando e a gente não percebe. Quando menos se espera, a gente está amarrado, preso em situações que a gente não consegue mais sair. Porque a nossa ideia, a nossa mente, sair da igreja não é sair da presença de Deus. Só que eu contesto essa palavra porque eu mesmo pregava isso. Eu acreditava que sair da igreja não é sair da presença de Deus. Só que Deus colocou o templo, Deus colocou a igreja, colocou pastores, homens e mulheres, obreiros, para nos socorrer em nossas fraquezas. Para falar a verdade, Ele não nos socorrer, mas socorrer uns aos outros. Entendeu? Para que eu e você sejamos apoio um para o outro. Sempre tem, não sei se tu lembra, mas sempre tem uma irmã, vamos dizer assim, uma irmã que tem uma ligação especial com a outra irmã da igreja, a irmã de oração. Então o que acontece? Quando a pessoa está buscando de Deus, quando a pessoa está orando a Deus, tudo bem, mas quando ela está na igreja, ela é fortalecida pelos testemunhos, pelos louvores, e até mesmo as provas lá de dentro é terrível, mas não se compara com a vitória que vem logo após. Entendeu? Então o que acontece? Deus ele tem as suas maneiras de trabalhar. Mas só que é engano nosso pensarmos que sairmos do aprisco estaremos livres de ser atacados. Permaneceremos na presença do Senhor, sim, vai chegar um momento que nós não vamos conseguir perseverar nas nossas lutas e na fé. E aí perece. E aí a gente acha um culpado. A verdade é que o culpado é o nosso entendimento, é o que nós escolhemos e decidimos. Eu não vou na igreja. Amém. Não vai, mas vai chegar um tempo que é como um braseiro, vai começar a se esfriar. E aí fica à mercê de todo o ataque do inimigo. Por mais que você ore, por mais que você busque, você vai sofrer os ataques terríveis. Porque o diabo sabe que você está sem o teu pastor, ou vamos dizer assim, não tem apoio de oração. É como você sair na escuridão sem, vamos dizer assim, sair num lugar perigoso, sem companhia, só você. Os inimigos vão tentar te pegar, por quê? Porque você está sozinho. Mas quando vai num grupo de 3 ou 4, os inimigos não tentam pegar. Então pensa comigo. Eu acreditava muito nisso e hoje eu estou voltando atrás porque fui convencido pelo Espírito Santo. A gente precisa sim de comunhão. Bem disse a palavra do Senhor nos Salmos sobre a comunhão, como é gostoso e aprazível para Deus a comunhão dos irmãos. Ou seja, estar no mesmo lugar. No livro de segunda Reis, se não me engano, Deus coloca sobre o objetivo de ter um templo.
de buscar o Senhor e fazer ofertas e clamar ao Senhor e também agradecer a Deus. Tu pode fazer isso em casa, pode fazer na rua, mas tem um lugar que Deus também colocou para você fazer esse tipo de coisa. Não negligenciando um. No livro de Lucas, capítulo 18, se eu não estou enganado, fala sobre os talentos. Pensa comigo, irmãos. Quando você para de ir na igreja, os teus talentos não são usados. Você até, depois que tu sai da igreja, tu vai usando, mas se desfaz. E logo, logo você não está mais profetizando, logo, logo você não está mais louvando, logo, logo tu deixa o teu violão, teu instrumento de louvor de lado, tu deixa teus DVD, teus CDs, e você já não louva mais. E quando menos espera, você está mais no mundo do que em Cristo Jesus. Nós temos uns dons. Nós temos dons que Deus nos deu. E Ele vai chegar lá em cima e vai perguntar: cadê os dons que eu te dei? Aonde está o fruto dos teus dons? Profecia, palavra, pregação, louvor, evangelismo, seja lá qual for o dom que Deus te deu. Quer ver um exemplo? O apóstolo Pedro se desviou depois que ele negou a Jesus. Voltou a ser pescador. Jesus disse: você é pescador de homens. Eu farei pescador de homens. E ele se tornou um pescador de homens. Mas logo depois que ele desviou, ele voltou a ser pescador de peixe. E assim acontece conosco. Nós voltamos a sermos aquilo que nós era antes. Sutilmente, e quando menos esperamos, estamos caídos da graça e achamos que o culpado é fulano ou ciclano. Ou foi a luta. Não. Nós precisamos estar no aprisco. Precisamos de um lugar onde tenha irmãos, onde tenha pessoas que se importam com a gente. É engano nós pensar que toda a igreja não gosta da gente. Às vezes a gente também é um pouco truculento e não aceita algumas coisas. Na verdade, a salvação e o reino de Deus é pessoal. É para ti, assim como é para mim. E eu tenho que lutar para a minha salvação. Eu tenho que lutar para ninguém me tire a minha coroa da salvação, como a palavra fala. Então lute, se esforce, não se deixe entregar, ok? Eu sei que temos tempos difíceis, tempos trabalhosos, como fala o Senhor, mas nós precisamos voltar para a presença de Deus. Ou seja, quem sai da igreja não sai da presença de Deus, mas com o tempo ele cai da presença de Deus. E aí é terrível. Daí sim. É como voltar para trás. O próprio Senhor disse assim: aquele que para é o mesmo que voltar para trás. E aquele que volta para trás, minha alma não se agrada dele. Não se agrada desse ato. Então pensa nisso, meu irmão. Pensa nisso. Você que tem essa ideia que nem eu tinha antes, que estar fora da igreja não influencia em nada. É até melhor, é menos luta. É por um pouco de tempo. O diabo quer que você pense isso. Assim como um bandido lá fora está esperando o teu filho sair desprevenido, ou despreparado, ou desprotegido de ti, quando você perde um pouquinho a atenção sobre o teu filho, sobre o celular, perde a atenção sobre a sua filha, sobre o celular, sobre alguma coisa que eles estão fazendo, e você não percebe, e quando menos espera, o inimigo leva o teu filho, tua filha para as drogas, para a prostituição, ou coisa pior, não é? Então, pense nisso que eu estou te falando. E o Senhor Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém?